problema está entre o relacionamento que existe entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Porque a Bíblia vai dizer que o ser humano é livre e responsável e que Deus é soberano. Como é que a gente entende isso? O que está envolvido nessa discussão? Quais são as perguntas? As perguntas importantes para entender o assunto começa aqui. Primeiro, até onde a queda afeta o ser humano? Quando a gente diz que o ser humano é pecador, quer dizer o quê? Que ele é totalmente perverso, um monstro cruel, que ele é completamente pecador, ou que talvez, como pensava, por exemplo, Tomás de Aquino, que a vontade do ser humano estava destruída pelo pecado, mas a razão não, a cabeça estava funcionando. Ou como pensam talvez grande parte dos evangélicos brasileiros, muito diferente da Bíblia, que acha que o pecado está no corpo e que o espírito é a parte boa. Conheço gente que inclusive quando tenta fazer qualquer coisa assim para prejudicar o corpo, acredita que está vencendo o pecado, porque na parte do espírito não tem pecado e na parte do corpo tem, que é uma ideia completamente pagã. Então, a pergunta é até onde a queda afeta a gente. Porque se a gente imaginar que a queda, por exemplo, não influenciou a nossa vontade, por exemplo, quer dizer que a nossa capacidade de escolha está funcionando perfeitamente. Se ela não atrapalhou muito a nossa razão, a nossa compreensão das coisas é a mesma no tempo de Adão e agora. Quando caiu, a pergunta é o quanto quebrou. O que sobrou? O que não foi atingido? Segunda pergunta é se a gente é capaz de fazer o bem. E se faz o bem, em que sentido? Quando a Bíblia diz, né, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos nos corrompemos, não há quem faça o bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda mãe, quando dá mamar para o nenê, é um monstro? É isso ou não? O ser humano faz o bem? Se não faz, como é que a Bíblia diz que Cornélio, as suas esmolas e orações tinham subido diante de Deus antes dele ser convertido? Como é que funciona isso? A gente faz o bem, podemos fazer o bem socialmente, podemos fazer coisas virtuosas, talvez nós não a façamos perfeitamente dentro daquilo que é a exigência divina. Talvez a ideia seja que os nossos atos são maculados e imperfeitos. Terceiro, temos livre-arbítrio? Temos capacidade de escolha real? Ou as nossas escolhas, dois pensamentos vão numa direção. O que a gente chama de determinismo. Existe a ideia do determinismo religioso, em que a pessoa não é capaz de fazer nenhuma escolha, tudo está definido. Tinha uma famosa música que fez sucesso no Brasil há 2 décadas atrás, que dizia, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Esse é o raciocínio da astrologia, é o raciocínio do pensamento mágico, raciocínio presente no islamismo, que as coisas estão como cartas marcadas. Agora no acidente do avião que aconteceu na Colômbia, vários lugares eu li a frase, não, já estava marcada a hora deles chegarem no ponto final da vida, já era. Aí outros falam, não, eles é que escolheram, e essa é a discussão. Ou a gente tem, existe o outro raciocínio, que é o raciocínio de determinismo mais secular, que diz que você, na verdade, não tem escolha. As suas escolhas são produzidas pelos seus traumas psicológicos, pela sua biologia, pelo meio em que você viveu. Na verdade, você acha que escolheu, mas você é um dado viciado. Toda vez que joga, cai um. Toda vez que joga, é a mesma coisa, porque sendo assim, não há o que fazer. A Bíblia não trabalha nessa direção. O ser humano é responsável, tem escolha, mas a pergunta é até que ponto nossas escolhas de fato são escolhas que podem ser chamadas de arbítrio livre. Deus escolhe alguém para a salvação ou não? Como é que funciona isso? A gente é que decide ou Deus que põe o nome antes e você só entra na fila depois de Deus determinar? São perguntas fundamentais.
O que é eleição e predestinação? Se a Bíblia fala que Deus escolheu, até Efésios 1 diz que Ele predestinou. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus escolheu a pessoa antecipadamente, ou Ele sabia que a pessoa ia acreditar, então Ele só ticou o nome, porque Ele viu antes. Quem é que decide a parada? A graça de Deus pode ser resistida? Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, ela de fato pode dizer não. Judas poderia se converter? O apóstolo Paulo tinha condição de negar o evangelho na hora em que ele está na estrada de Damasco e vê a grande luz? Como é que funciona isso? Por quem Cristo morreu? Talvez nem todo mundo saiba disso. O pensamento mais calvinista vai dizer que Cristo não morreu por todos. Morreu somente pelos salvos, pelos eleitos. Por quê? Porque se Cristo morresse por todos e todos não viessem a se converter, isso quer dizer que a morte de Cristo não foi eficiente, não foi eficaz. Como assim? Cristo tem uma grande perda em relação ao que Ele fez. Então a afirmação é que Cristo morreu só pelos eleitos. Já a tradição arminiana diz, não, Cristo morreu por todo mundo. Morreu por todo mundo, e só os eleitos, ou só os que creem, só os salvos é que vão tomar a decisão correta. Portanto, a discussão é se a expiação é limitada, ou seja, se essa morte de Cristo se estende só aos eleitos, ou se estende a todos. Aliás, continuando, o que é a salvação? Salvação, como é que é essa história? Você foi salvo? Você será salvo? Ou você está sendo salvo? É interessante que no Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus é a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Mas diz que também Ele é o caminho. E diz que nós aguardamos a salvação. Então no Novo Testamento depende da lente, né, que muda. Uma lente que mostra o começo, mostra a caminhada e mostra o ponto final. Mas o que envolve essa salvação? Salvação envolve, por exemplo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como muita gente está sugerindo. Salvação é só perdão dos pecados. Salvação envolve mudanças na vida, além de crer que Jesus perdoou os seus pecados. E como é que fica essa salvação na sua vida? Ela pode ser perdida? Se pode ser perdida, como é que ela é perdida? Eu conheço várias igrejas que acreditam na perda de salvação. O que eu achei interessante é que em cada lugar a pessoa perde por razão diferente. Tem lugar que perde por causa da roupa, em alguns lugares perde por causa do cabelo, ou perde porque bebeu uma coisa ou outra que não convém, não é adequada. Em países diferentes as pessoas perdem por costumes diferentes. É muito interessante. E eu conheci gente até que ficava tão preocupado com isso, que dormia de roupa, porque falava, vai que Jesus volta à noite e eu estou muito à vontade. E aí ele lia o texto lá, para que não sejais encontrados nus, e fala, olha, se ele chega e eu estou aqui muito à vontade porque está muito quente hoje, aí eu acabo não subindo e fico para a grande tribulação. Eu acho que a pessoa não estava entendendo bem o ensino do Novo Testamento. Se perde, perde como? E como é que funciona? A salvação é uma bolinha de ping-pong que vai e volta? Como é que funciona isso? Quem produz santificação? Como é que faz? Você é chamado de santo. Aos santos que estão em Éfeso. Quer dizer que o irmão já está santificado? Se não, a gente tem que produzir. É Deus que produz em nós, ou a gente que produz a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? E a pergunta, até que ponto chega? Interessante, um homem chamado John Fletcher, que chegou a dizer no século XVIII, que ele alcançou a experiência do coração puro, que chegou um momento em que ele praticamente não pecava mais. Há mais ou menos 2 décadas surgiu, especialmente no sul do Brasil, uma ideia muito multiplicada, que você podia chegar num grau tão elevado de santificação que a pessoa não pecava mais. E aí o pessoal então dizia que eles
chegaram num nível elevado. Será que isso é verdade? O que significa isso? Até que ponto essa santificação faz sentido? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas pessoas costumam ter um monte de certeza sem nem entender do assunto, sem nem estudar a questão e sem nem ver tudo que está envolvido. Quanto mais uma pessoa fizer uma opção na direção da soberania de Deus e for estendendo isso até o fim, ela vai chegar na posição final que Deus faz todas as coisas e a gente não faz nada. Quando ela faz o contrário, ela escolhe a posição de que a liberdade humana é a categoria principal que vale, ela vai até o fim, até o ponto em que Deus praticamente não interfere mais em nada. Então, diante disso, vamos pensar um pouquinho sobre as posições teológicas da história. Vamos lá?